Rogério Ceni após o duelo com o RB Bragantino no estádio Nabi Abichedi. Primeira pergunta, repórter Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Rogério, boa noite. Queria que você analisasse, por favor, o desempenho do time. Por que não conseguiu segurar a vantagem quando se colocou à frente no placar e depois também não sustentou o empate? O que você identificou que faltou para a equipe defensivamente? Eu acho que foi o melhor jogo, boa noite primeiro, eu acho que foi o melhor jogo que nós fizemos desses três, e a tendência, logicamente, é que o time melhore. Eu acho que de positivo, a parte sempre propor o jogo, tentar ter o controle do jogo, finalizamos bastante no jogo de hoje. O poder de reação, acho que é uma coisa importante de citar no 2-1, fazer a virada do jogo. Agora, nós lutamos muito para conseguir, batemos muito no adversário para conseguir os gols e nós não conseguimos sustentar essa vantagem, entregamos com muita facilidade a vantagem ao adversário. Eu até falei para os jogadores que foi triste você acabar o jogo perdendo de 4-3, um jogo onde você foi superior ao adversário, onde quando estava 3-2 nós tivemos possibilidade de fazer o 4, de fazer o 5º. Nós não matamos e depois a gente sofre em detalhes que são perceptíveis durante o jogo. Bolas alçadas à área, a gente sofre, tem dificuldades com relação a isso, um pouco mais de controle, trabalhar um pouco mais essa bola, não entregar tão fácil a bola ao adversário, às vezes uma falta para nós, pressa em bater, colocar no campo de ataque, onde você pode segurar a bola consigo. Algumas reposições de defesa para o ataque que não são necessárias, fazer a ligação direta, e aí a gente perde uma bola e acaba sofrendo gols. Mas dentro de um todo, de um contexto, como jogo, foi disparada a melhor apresentação que nós fizemos. Eduardo Afonso, canais ESPN. Rogério, boa noite. Como não desgastar o time fisicamente e com a pressão da torcida e ao mesmo tempo conseguir os bons resultados? É possível? Primeiro nós temos que conseguir atingir um ponto que seja ideal na parte física. Para depois a gente... E precisamos, logicamente, de resultado. Futebol não é feito só de você jogar bem, nós jogamos, acho que um bom jogo hoje, os outros dois bem abaixo. Hoje nós jogamos um jogo contra uma equipe de Série A que a gente enfrentou há pouco tempo atrás aqui no Campeonato Brasileiro. E são sempre jogos competitivos, que é uma equipe que investe bastante no futebol. Mas nós precisamos de resultado, porque são poucas rodadas, né? Não é que nem o Campeonato Brasileiro, que são 36, se há tempo de você 38, há tempo de você buscar. São só 12 partidas, somando um ponto em 3, é muito pouco, né? Agora, hoje é um futebol mais agressivo, mais convincente, mesmo de visitante, tomando conta praticamente do jogo, sofrendo em contra-ataques, aliás, mais do que contra-ataques, em bolas que são bolas relativamente fáceis de uma leitura e que a gente não teve no dia de hoje. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Rogério, qual o motivo da substituição do Igor Gomes que entrou no segundo tempo? Igor e Thales tiveram Covid e voltaram faz 4 dias praticamente a treinar com a gente. Ficaram uma semana parados. Patrick sentiu a posterior. Eu precisava montar o tripé do meio campo, quis usar Sara, Nestor como o primeiro, precisava de um homem para tripé. Tanto o Igor quanto o Thales fazem essa função. Mas os dois eu sabia, na minha cabeça eu já imaginava usar 45 minutos cada um. Mas o Igor, eu acho que entrou e talvez até um erro meu de avaliação. Eu achei que ele aguentaria a intensidade de metade do jogo. Mas ele não conseguiu acompanhar a intensidade do jogo. O próprio Thales também deixou alguns buracos ainda, eu acho que muito devido à parte física, mas a necessidade do jogo pedia um dos dois naquela função. Quando eu vi que eu achei que ele não ia conseguir cumprir a função, e é um erro de avaliação meu, colocar ele no jogo achando que ele suportaria 45 minutos com a intensidade necessária, nós mudamos para um 4-2-4, um 4-4-2, como queiram, colocando o Neves ao lado do Nestor, abrindo Sara, abrindo Marquinhos, e aí já no final, na parte final, com o Éder e Nicão na frente. Mas alguns jogadores ainda sentem muita parte física, não estão conseguindo ainda responder. É muito curto ainda o tempo de treinamento mas houve evolução. Acho que hoje pela primeira vez a gente vê um time que tem condições de vencer jogos. Na sequência então, Monique Danello, a HBO Max. Rogério, boa noite. Depois de 3 jogos sem vencer, o que mais te preocupa na equipe? E você vê como prioridade para ajustar nessa sequência? Eu acho que essa transição, a calma para sair jogando, para nós construirmos o jogo, mas de repente esse branco que dá no time em fazer bolas longas, rifar bolas, onde nós temos uma condição ainda de controlar o jogo, de trabalhar essa bola, como nós chegamos várias vezes no dia de hoje, jogando por dentro, jogando por fora, com uma quantidade enorme de chances de gol que nós tivemos, criação pelos lados, chutes frontais.
Eu acho que esse não dá branco no time, não dá um parar em determinado momento. O time fez um bom jogo, repito, principalmente na parte de criação, a parte ofensiva, mas foram erros assim, primários que nós cometemos, desnecessários. A origem dos gols, se você analisar, são gols que nós entregamos praticamente pro Bragantino. Temos que melhorar nesse sentido, mas como time, os caras lutaram, brigaram, tiveram qualidade para construir jogadas. Nós não fomos bons o suficiente não tivemos organização suficiente para se defender da maneira correta. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Rogério, boa noite. Hoje a parte defensiva do São Paulo sofreu em 90 minutos o apagão que talvez só tinha sofrido da mesma forma contra o Flamengo, antes da expulsão do Calera. Com tanta exposição contra uma equipe nitidamente ofensiva e com o histórico de marcar tantos gols, como você avalia o desempenho desse setor no jogo de hoje? Pode ter sido a falta de um volante de mais marcação? Olha, primeiro que a equipe nitidamente ofensiva foi a nossa, que controlou o jogo e que teve muito mais oportunidades. E é uma equipe que tem coragem de jogar contra outras equipes ofensivas. Isso é um ponto positivo, é uma equipe que arrisca vencer jogos. E, consequentemente, ocorre também de perder partidas como foi a de hoje. Mas marcou 3 gols, esse é o lado positivo. E os gols que nós sofremos não foi nem de jogada trabalhada do Bragantino, não. Foram muito mais por erros de falta de uma avaliação melhor da jogada, de não ter pressa, às vezes, para ligar uma bola à frente e ter um pouquinho mais de calma, esperar o time sair, para estar um pouquinho melhor posicionado. Foi muito mais disso do que um envolvimento do Bragantino em matéria de construção de jogo. Então, nesse sentido, é o lado positivo que a gente vê. Fazer 3 gols e perder mais um caminhão de gols que nós perdemos. E de negativo é que a gente tem que ter uma compactação melhor, um pouquinho mais de calma e escolher melhor as jogadas. Mas, repito, o time competiu bem no dia de hoje. Caio Capato, TV Bandeirantes. No ano passado, algumas vezes você utilizou o sistema com 3 zagueiros. Neste ano isso ainda não aconteceu. Já que o time está em uma fase de testes de peças e sistema, passa pela sua cabeça voltar a utilizar 3 zagueiros até para beneficiar bons jogadores do setor que não sejam tão velozes e deixar o time mais seguro? Não vale, porque primeiro que nós praticamente temos poucos zagueiros, né? Eu tenho o Beraldo que subiu agora, mas é um garoto ainda novo, sem muita experiência. Nós temos a maioria dos nossos jogadores de ataque, né? Então nós temos que usar o maior número de jogadores desse setor. Nós temos que ter calma, fazer com que os jogadores que chegaram evoluam fisicamente, né? O Nicão hoje, para começar o jogo, estava um pouco cansado. Ele nitidamente é um jogador que, nos últimos anos, ele não joga no mês de janeiro, fevereiro. Ele está fazendo pré-temporada nessa época. Isso faz diferença ao longo dos anos um atleta começar assim. O Patrick fora, machucado. O Rafinha já vinha de 2 jogos também, praticamente em pouco tempo. Hoje o Igor fez um bom jogo ofensivamente. O Igor Vinícius foi muito bem no primeiro tempo. Chegou muito na linha de fundo. Foi o principal jogador que fez jogadas ofensivas para a gente. Então, assim, hoje jogou praticamente um time do ano passado, que começou o jogo de hoje, né? Então nós temos que esperar todo mundo se condicionar. Nós temos jogadores no departamento. Barboleda chegou ontem à noite, era de madrugada, de viagem. Ele não fez nenhum treino, faz muito tempo que ele fez 3 ou 4 treinamentos só com a gente. O Luan até hoje, eu vi 10 minutos do Luan no campo, pouquíssimo no campo. Luciano voltou das férias lesionado e nós não conseguimos ainda trabalhar com o jogador. Vai ter que fazer pré-temporada, tanto o Luan quanto o Luciano. Ou seja, não tem à disposição tantas peças, como eu te falei. Hoje Igor e Thales vinham de Covid, treinaram 4 dias só. E foi necessária a utilização deles no dia de hoje. Bruno Carvalho, Portal UOL. Boa noite, Rogério. O alto número de gols sofridos nesse início e o baixo número de desarmes no primeiro tempo de hoje, apenas 4 contra 9 do Bragantino, indicam a necessidade de um primeiro volante de origem? Não ter opção com a ausência do Luan é algo que te preocupa? Num 4-3-3, o primeiro volante ele tem mais necessidade de ter uma pegada maior, preferencialmente de maior estatura também, porque você pega o Bragantino que iniciou hoje, tem 6 jogadores acima de 1,80 m. Como que nós sofremos o último gol? Uma bola cruzada para dentro da área. Ou seja, nosso time é um time que não tem estatura. Nosso time tem o Arboleda, que é um bom cabeceador, o Miranda, que é zagueiro, e quando está o Calera em campo, no caso hoje, é um terceiro cabeceador que ajuda na parte defensiva. Você joga contra equipes que tem 5, 6 jogadores com bola aérea boa. Então você vai sofrer nesse sentido, mas é uma coisa que nós já falamos, mostramos, que nós vamos sofrer contra equipes que são, no caso hoje o Bragantino, nesse quesito, superior a gente, que é na bola
É uma linha de 4 com todos os jogadores que cabeceiam acima de 1,80 m, com mais o Praxedes com 1,87 m. Quer dizer, é um time grande que vai fazer você sofrer a cada bola parada. Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva. Rogério, você tem mais derrotas do que vitórias nessa segunda passagem pelo clube. Como vem lidando com a pressão nesse início de temporada? É verdade, não é um... Aliás, no início não, porque o início da temporada é agora, mas nós não vencemos em 3 jogos. E isso claro que o resultado... As pessoas não querem saber se você jogou bem e criou 10 oportunidades. As pessoas querem saber se você fez pontos, né? Esse é o mais importante para quem olha de fora. Para mim, eu fico feliz do time evoluir. Nos primeiros jogos com poucos dias, hoje um pouco mais de tempo. O time já correu muito mais, já jogou muito mais, competiu contra um time de Série A, um time que vai competir também no Campeonato Brasileiro contra ele. Agora, os resultados, logicamente, precisam vir, porque você precisa classificar no Paulista, você precisa subir teu nível de jogo. Não adianta só jogar um bom jogo como hoje, se você, ao final, por um motivo ou outro, você acaba entregando o resultado ao adversário. Então, nós sofremos muito para conquistar nossos gols e entregamos com muita facilidade o gol, a possibilidade de gol ao adversário. Nós temos que evoluir nesse sentido e tentar as vitórias o mais rápido possível. Felipe Ruiz, TV Globo. Rogério, desde 1960 o São Paulo não fazia apenas 1 ponto nos 3 primeiros jogos do Campeonato Paulista. Futebol não é minimalista e nunca é apenas um fator. Mas como explicar esse começo ruim? Porque jogou com... Já explico para você, nós começamos a jogar o campeonato com 2 semanas de preparação. Atrasamos um dia na apresentação para fazer exame de Covid. Nós tivemos 17 jogadores com Covid ao longo desses dias. É pouco tempo de treinamento. Talvez o grande erro nosso, nem é um erro, porque não é permitido, né? No Campeonato Paulista você não pode botar o time da Taça São Paulo para jogar. Você pode botar no máximo 8 jogadores que sejam formados no clube para iniciar um jogo. Mas talvez o nosso maior erro foi não ter colocado o time da Taça São Paulo quando foi eliminado, não ter pensado rápido e colocado esse time para jogar os 2 primeiros jogos e se preparar de uma maneira melhor para esse. Então nós estamos nos desgastando, tendo que preparar o time fisicamente e automaticamente jogar e ganhar. E a vitória não está vindo. Talvez esse foi o grande erro. Se fosse como no campeonato no Rio de Janeiro, por exemplo, você põe um time de garotos e você vai dando sequência à preparação. Nós não conseguimos fazer isso. E talvez foi até um erro, que poderia ter usado mais jogadores da Taça São Paulo, com algum outro do elenco principal, que estivesse um pouquinho melhor fisicamente, enquanto os outros fariam uma pré-temporada mais longa. Esse talvez tenha sido o maior erro de avaliação por um momento. Mas vamos buscar as vitórias. Fizemos um bom jogo hoje, temos como exemplo, temos alguns dias para trabalhar e temos um jogo contra o Santo André, que é um time também bem competitivo, mas aí não precisamos fazer a nossa primeira vitória. Última pergunta, repórter Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Rogério, em 3 jogos do São Paulo, o time sofreu 6 gols. O que tem acontecido de errado no sistema defensivo que você não está conseguindo corrigir? Você vê a necessidade de mais um zagueiro para esse elenco? Olha, se tiver mais um zagueiro, todos sabem que nós estamos em busca de mais um zagueiro. Para a gente tentar melhorar o jogo aéreo, tentar melhorar a altura do time, um volante alto. Um time alto, ele é sempre mais fácil de se trabalhar. Quando você tem uma linha de 4 defensiva grande, dá muito mais segurança à equipe. Então, em algum lugar do campo, nós vamos ter que tentar achar jogadores mais altos. Agora, vinha com 2 gols sofridos nos 2 primeiros jogos. Hoje, acho que o time fez o melhor, disparado o melhor jogo dos 3, que é natural com o passar do tempo, que o time evolui e jogue melhor. Mas hoje nós tivemos erros, como foi, por exemplo, do pênalti lá contra o Ituano, que inicia-se num erro nosso de construção a jogada. Mas já o time bem melhor no dia de hoje. Chegamos então com o Rogério. Obrigado. O futebol com mais emoção, entrevistas, notícias e informação. Arena Web, o canal do seu coração. Arena Web não tem comparação. Arena Web, o melhor conteúdo garantido. É o seu canal do YouTube preferido. É o seu canal do YouTube preferido. É o seu canal do YouTube preferido. É o seu canal do
Siga o nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, vídeos urgentes e bombas do futebol. Siga-nos também no Instagram, @ArenaWeb_. E fique por dentro das notícias, transferências, memes, enquetes e sorteios. Arena Web, conectado com emoção.